seu cadastro na Grit. A gente já está com os brindes aqui. A gente só vai dar brinde quem tiver cadastrado e mostrar a telinha lá. Ó, tô aqui. Ok? Lembrando que até o final do dia a gente permite que você feche o time. Gabriel, meu amigo se lembrou de se cadastrar no dia seguinte. Não participa mais. Então, não deixa para a última hora. Para a gente começar a nossa conversa, a gente vai falar agora sobre pitch deck. Queria que vocês prestassem bastante atenção, porque é um assunto super importante, é relacionado à entrega de vocês, é uma parcela importante da entrega de vocês, porque está focado totalmente em como vocês vão encantar os avaliadores e avaliadoras que estarão ali gerindo todo o conteúdo que vocês enviarem e pontuando em cima dos 5 critérios. Lembrando que a gente está falando de 5 critérios de pesos iguais: criatividade e originalidade, aplicabilidade, elemento futurista, qualidade do protótipo e tecnologia. Todos têm pesos iguais e a gente precisa entender como a gente cria de fato essa vitrine dessa solução e encanta os nossos avaliadores. Para isso, eu queria que vocês recebessem com bastante barulho a nossa mentora, Fátima. Palmas para ela, gente. Fátima, obrigado, querida. Aproveita. Boa apresentação. É com você. É com você agora. Boa tarde, gente. Então, vamos falar de pitch deck, que daqui a pouco, talvez agora vocês ainda não estejam preocupados com isso, mas daqui a pouco vai ser um ponto de preocupação. Então, vale a pena a gente dar uma olhada aqui no que eu trouxe para vocês. Eu sou de marketing, mas eu já participei de alguns hackathons, trabalhei numa empresa de tecnologia, então tive esse desafio também de criar protótipo, pensar no negócio, pensar em como a solução agrega valor e como montar esse vídeo, esse pitch de até 3 minutos para ir para os jurados. Valeu. Então, apresentando a solução com clareza e impacto, que esse é o desafio que vocês têm. Legal explicar que o pitch é uma apresentação rápida e objetiva da sua solução, feita para convencer jurados, mentores e até investidores do valor da sua solução. O pitch é onde a ideia do seu time vira história. Por isso que é tão importante vocês pensarem nisso e começarem a entender, a montar, a estruturar esse pitch que vocês vão levar, inclusive o protótipo, como vocês vão vender isso e linkar isso com um dos problemas que está lá no desafio de cidade mais segura ou mulher mais segura, para que os jurados entendam que você endereçou a sua solução baseada em dados e o quanto a sua solução responde àquele problema, atende àquela dor. Então, o pitch é o momento que você captura a atenção, gera conexão com esses jurados e desperta o desejo de tirar a sua solução dessa aplicação e realmente levar ela para um outro nível, né? Transformar ela em realidade. Um pitch vencedor é importante que ele tenha esses 7 blocos. Quem é o time, quem faz parte da sua equipe, qual o nome das pessoas, o perfil de cada uma das pessoas, qual o problema que a solução de vocês resolve, né? Então, qual é a dor, trazendo dados já, desses dados públicos que estão no desafio, para mostrar que vocês pensaram naqueles dados. Como que a sua solução vai responder? Então, a minha solução é um aplicativo voltado para mulheres ou para cidades. E aí vocês podem trazer os dados que estão lá no desafio, para mostrar o quanto vocês estão olhando para dados públicos e os dados que foram compartilhados.
Qual é a tecnologia que a minha solução vai utilizar e como ela vai funcionar. Então, a minha solução usa um aplicativo que também utiliza georreferenciamento, que também utiliza IA, que também utiliza um chatbot com uma árvore de decisão que tem IA. Então, reforcem isso tudo, porque isso vai ser avaliado, inclusive está nos critérios que eu vou resgatar aqui para vocês. Qual o impacto? Qual o impacto da solução que vocês estão desenvolvendo e pensando? Por exemplo, pensei em mulher. A minha solução é voltada para mulheres que sofrem violência doméstica. Quais os dados na Secretaria de Segurança, ou etc., que estão lá disponíveis de quantas mulheres passam por isso? E até vocês montarem também uma persona, para vocês trazerem essas mulheres ou essa persona quando vocês forem apresentar, para criar essa conexão nesse storytelling de vocês, que é importante. E quantas mulheres que sofrem esse problema que a minha solução pretende atender, apoiar, ajudar, para eles terem ideia do impacto que a solução de vocês vai ter. Quais os diferenciais? O diferencial é um aplicativo AXB. E por que ele é um diferencial, além de outros aplicativos que já foram desenvolvidos para essa funcionalidade, para atender essa solução, que também algumas das pessoas que vieram aqui ontem já comentaram com vocês, né? E o porquê que é diferente. E ter um fechamento, né? Um fechamento com uma frase de impacto, pode ser resgatando, no caso da mulher mais segura, essa mulher da persona para o final, e que mulheres, assim como elas, serão atendidas e apoiadas com a minha solução. Então, eu falei da persona porque é muito importante a gente criar esse storytelling, né? Storytelling, ritmo e conexão emocional. É muito importante que o pitch de vocês tenha isso. Então, trazer, né, como eu comentei aqui, o caso da Maria, né? Então, a Maria, e que é legal, está relacionado com a persona, né, do problema que vocês têm que resolver. Então, a Maria, mãe de 3 crianças pequenas, que precisa acordar bem cedo para ir para o trabalho e se sente insegura. Com o nosso app, ela... Tarará, tarará, tarará. Criar um ritmo, né? Então, criar um tom de voz dessa solução de vocês, para que isso não fique monótono. Quando vocês estiverem gravando o vídeo, gravando a solução, alterarem o tom de voz para não ficar muito monótono. Então, por exemplo, inclusive a Maria, mãe de 3 crianças, na minha solução, ter alguns tons de voz mais alto, porque isso vai trazer a ênfase da solução que vocês vão entregar. Senão fica tudo muito monótono, parece que às vezes pode passar alguma coisa desapercebido. E criar essa conexão emocional, resgatar a Maria ou a persona de vocês lá no final e dizer, olha, então, a nossa solução vai apoiar mulheres como a Maria e mulheres como ela, né? E trazer isso para humanizar os dados, né? Porque os dados simples são puros, os dados, só dados de números, eles são mais frios. Opa! Saiu. Só dados frios são mais frios, né? Só dados puros, números, são mais frios. Então, você humanizar com essa história da persona. Deixa eu ver se eu resgato a apresentação. Tá aí. Então, resgatar isso e trazer isso no final. Isso é bacana para esse final de impacto. Aqui eu trouxe alguns exemplos de pitch para vocês, né? Então, esse é o do Airbnb, né? A empresa se descreve como, e ela defendeu isso, uma plataforma web onde usuários podem alugar seus espaços e receber viajantes para poupar dinheiro enquanto viajam, ganhar dinheiro quando recebem hóspedes e partilhar cultura, sendo uma conexão local.
Aqui é um outro pitch de uma solução que eu mesma participei quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia e a gente apresentou para a Prefeitura de São Paulo. Então, o nome era o Tapa Buraco e o objetivo era criar uma ponte entre o cidadão e a área de zeladoria da Prefeitura, onde esses dados iam parar e criar agilidade. Então, nesse aplicativo, só para vocês terem uma ideia, era um aplicativo que era baixado, o nome mesmo era Tapa Buraco, ele seria divulgado pela própria Prefeitura de São Paulo, a pessoa tirava foto desse buraco, né, a foto era georreferenciada, ele dizia qual era o nome da rua e se a rua era principal, se era uma rua paralela, se era uma rua perpendicular, porque isso ia dar para a prefeitura uma criticidade daquela ocorrência do buraco, para eles priorizarem ou não. E depois ele ainda tinha como criar, de fato, essa priorização, essa categorização, porque ele falava, está muito fundo, tinha lá crítico, inicial, intermediário e crítico, urgente. E aí isso já, quando a pessoa tirava a foto e levava isso para o aplicativo, esse aplicativo levava essa ocorrência com o número de protocolo para a prefeitura, que olhava a criticidade e já priorizava isso com a equipe de campo que ia atuar. E depois, o que é importante vocês pensarem? Indicadores. Quando essa ocorrência ia para lá, eles tinham indicadores também de quais já tinham, quantas ocorrências tinham, quantos downloads do aplicativo, quantas ocorrências criadas e reportadas, qual a criticidade e quantas tinham sido atendidas. E, através do próprio aplicativo, o cidadão recebia um push dizendo, olha, a equipe de campo já está tratando o buraco que você reportou. Então, o próprio aplicativo já dava um retorno e um feedback para o cidadão, já mostrando ali transparência e mostrando que a prefeitura estava trabalhando. Aqui é um outro pitch de um outro projeto, um outro hackathon que eu participei também nessa mesma empresa de tecnologia, que era a Suzete. A gente brincou com o SUS e criou a Suzete. Era uma assistente virtual. Um dos problemas da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, naquele momento, tinham vários problemas, né, gente? Tinham 5 problemas e a gente tinha, assim como vocês estão tendo, acessos a dados. E um dos problemas era a farmácia popular. Muitas pessoas iam até a farmácia popular, se deslocavam e o medicamento delas não estava lá. Então, com a Suzete, a nossa intenção era ter essa assistente virtual que as pessoas cadastravam o contato, o remédio, qual era a gramatura, tipo 100 miligramas, 100 gramas, etc., né? Porque o remédio tem diferentes doses. E qual era o tipo de remédio e se ela era uma pessoa que tinha mobilidade, uma morbidade ou não. E qual era o CEP dela, e o e-mail e o celular. Então, assim que o medicamento chegava na farmácia popular mais próxima ao endereço dessa pessoa, essa pessoa recebia ou uma ligação, ou um SMS, ou um e-mail. Naquela época ainda não tinha um WhatsApp tão divulgado do jeito que a gente tem hoje, mas ela sabia que estava disponível e que ela podia ir lá, então, e se deslocar com segurança, porque o medicamento dela já ia estar disponível lá. E aí a gente colocou no pitch, né? Com a Suzete, o cidadão é informado de quando o seu medicamento está disponível na farmácia popular mais próxima da sua casa, evitando deslocamentos desnecessários e frustração. O outro pitch eu nem comentei com vocês, né, do Tapa Buraco, era um aplicativo em que o cidadão reporta um buraco de forma georreferenciada, informa o tipo de rua e a criticidade e apoia a cidade a resolver e priorizar o trabalho das equipes de campo da zeladoria, com transparência e retorno para o cidadão.
Só resgatando os critérios que o Gabriel já falou, né? Tá no material, mas é legal a gente resgatar agora quando a gente está pensando no pitch. Os critérios que os jurados vão avaliar e que isso tem a ver também do jeito que vocês mostram e falam no pitch sobre a solução de vocês. Criatividade, originalidade, para mostrar que não é uma cópia de algo que já existe. A aplicabilidade, o potencial da solução para resolver o problema proposto, a qualidade do protótipo. Então, é legal naquele momento que vocês estão subindo, né, o vídeo do protótipo, mostrar o protótipo, mostrar as funcionalidades que vocês slides e pedirem para eles darem uma resumida, até antes de vocês gravarem, né? E vocês podem gravar quantas vezes vocês quiserem, né? Até vocês se sentirem mais seguros. Então, agora que vocês já chegaram até aqui, né? Gente, inspira, expira, não pira, foco. E aí, quando a gente não espera, nenhum jurado espera um projeto perfeito, até porque vocês têm pouco tempo para desenvolver, né? Mas sim uma solução bem pensada e que vocês possam passar isso através do pitch, né? Que foi bem pensada, que está baseada em dados, naqueles dados, e que vai ter aderência para resolver aquele problema que foi proposto no desafio. E mostrar isso além do protótipo, né? E lembrar de resgatar a história da Maria, que nem a gente falou, né? Para ter esse vínculo emocional com quem vai avaliar a solução. Afinal, muitas boas ideias às vezes não são bem vendidas, mas ideias só mudam o mundo se elas são bem contadas e bem apresentadas. É isso, sucesso para vocês. Estou por aqui. Obrigada. Muito obrigada. Você tirou minha foto lá embaixo, não foi?